Olá, estudantes e visitantes, em especial aos alunos do segundo ano regular, turmas A e B da Escola Estadual de Ensino Médio, Dr. Dionísio Benz de Carvalho. Saudações a todos. Hoje, 5 de novembro de 2020, inicia a quarta aula remota de Biologia, cujo assunto é Primeira Lei de Mendel. Esta é a videoaula de número 4, que após isso os alunos do segundo ano regular, turma A e turma B, irão fazer atividade online de fixação do conteúdo apresentado. Desejo a todos bons estudos. Primeira lei de Mendel. Para que serve a primeira lei de Mendel, turma? A primeira lei de Mendel vai estudar apenas um gene, tá? Apenas um único gene, e a informação relacionada a este único gene, tá? Lembrando que o gene ele vai dizer uma informação, tá? A informação que está contida dentro do gene. Então, se você quer saber, você vai estudar um único gene, apenas um gene, você vai verificar isso na primeira lei de Mendel, tá? Vamos imaginar da seguinte forma: uma pessoa quer saber, qual é a chance do filho desse casal em ter os olhos verdes. Aí, qual é a chance do filho desse casal ter os olhos castanhos? Então, se você quer saber uma única característica, ou seja, a cor dos olhos, você está estudando a primeira lei de Mendel. Tem 25% de chance do filho deste casal nascer com os olhos verdes. Não, 75% de chance do filho desse casal nascer com os olhos de olhos castanhos, tá? Então, se você quer saber isso, a porcentagem, a chance de um filho nascer com uma determinada característica específica, isso você encontra na primeira lei de Mendel. A primeira lei de Mendel é para mostrar a probabilidade de uma criança, não só criança, mas, por exemplo, qualquer descendente, tá? Pode ser planta ou demais animais, e nascer com uma determinada característica que você quer saber, tá? Eu quero saber quantas chances tem de uma criança nascer com uma determinada característica. Então, isto você encontra na primeira lei de Mendel, tá? Então, exemplo, quando queremos estudar somente uma característica específica, somente uma característica específica, por exemplo, cor dos olhos, tá? Então, quando você quer saber qual é a chance de uma criança nascer com determinada cor de olho, tá? Ou seja, apenas uma única característica específica, cor dos olhos. Isto é primeira lei de Mendel. Aí faremos isso utilizando esta primeira lei, tá? Então, veja o exemplo a seguir. O que acontece? Nós temos aqui uma representação de uma única célula, tá bom? Então, nesta única célula aqui, a gente tem dentro dessa célula o famoso núcleo celular, tá? Dentro do núcleo desta célula, a gente encontra o DNA. E lembre-se que o DNA, né, desta célula, ela é proveniente do pai e da mãe. Ou seja, a mãe contribui com metade do DNA, da mesma forma que o pai contribui com metade do DNA, tá bom? Então, o que acontece? Vamos imaginar a célula do seu corpo, dentro dela existe o núcleo, tá? E dentro desse núcleo nós temos o DNA. Então, cada célula que compõe o seu corpo tem 50% do DNA que veio do seu pai e 50% de DNA que veio da sua mãe, tá? E isto está em todo o seu DNA, que está em todas as células que compõem o seu corpo. Não tem nenhuma célula que tem mais DNA da mãe ou mais DNA do pai, tá? Todas as células que compõem o seu corpo, 50% veio do seu pai e 50% veio da sua mãe. É por isso que está aqui nessa imagem, ó, DNA materno, que é esse rabisco de cor vermelha, tá? Esse rabisco representa o DNA que tem um formato de longo fio, uma longa fita, tá bom? E o DNA paterno que é esse rabisco de cor azul, tá bom? Ou seja, essa fita de cor azul para dizer que é o DNA proveniente do pai, tá? E repara o seguinte, no DNA da mãe, DNA materno, nós temos uma região na qual risquei bem aí, que eu coloquei o gene, tá? O gene
é apenas um pequeno pedaço dessa longa fita do DNA. Então o DNA tem um formato de longo fio, uma longa fita. Então se você, o gene é apenas um pequeno pedaço dessa longa fita, tá? Então o gene que está aí é o gene de A maiúsculo, ou seja, gene azão. Então esse gene A maiúsculo, que você pode falar gene azão, tá? Esse gene azão é um gene dominante, tá bom? E o que acontece? Nesta célula aí, ó, eu vou dizer que esse gene azão é para a cor dos olhos, tá? Então eu coloquei aí, ó, gene azão, eu coloquei uma cor castanha, tá? Uma cor marrom, uma cor castanha, dizendo que esse gene azão ele tem uma informação para que o gene azão vai dizer que a pessoa que possui esse gene azão vai ter a cor dos olhos castanho, tá? Porém, esse é o DNA da mãe. O DNA do pai também possui um gene A, ou seja, gene para a cor dos olhos, tá? Só que eu coloquei o gene A minúsculo, ou seja, gene Azinho, tá? Esse gene Azinho, e ainda coloquei de cor verde, dizendo que a pessoa que tiver o gene Azinho vai ter a cor dos olhos verdes, tá? Mas o que acontece? Se o DNA da mãe tem o gene azão, que vai ter uma informação para ser a característica cor de olho castanho, e o DNA do pai tem o gene azinho, que tem a característica para cor de olho verde, qual desses dois irão ganhar, tá bom? Então o que acontece? A criança não vai nascer com a metade do olho castanho e outra metade cor do olho verde. E sim, ou um ou outro, ou castanho ou verde, tá? Então no final, esses dois, entre aspas, esses dois genes, o gene azão e o gene azinho, irão, entre aspas, competir um com o outro, tá? Para ver quem ganha. Aí a gente sabe que quem vai ganhar sempre é o gene dominante, o gene de letra maiúscula, no caso aí o gene azão, porque o azão é um gene dominante, por isso que é o A maiúsculo, tá? Mostrando que ele é dominante. Então, se nós temos o gene dominante, a sua informação é que irá se expressar, ou seja, o gene azão irá se expressar. Entre aspas, o gene azão irá trabalhar e o gene azinho não irá trabalhar, ou seja, não irá se expressar. Por que o gene azinho não irá se expressar? É por causa do gene azão, que é um gene dominante, tá? Porque o gene dominante, além dele se expressar, além dele trabalhar, ele vai silenciar o gene recessivo, que é o gene azinho, tá? Então, o que acontece? Nessa célula aqui, ó, em toda célula do corpo humano, vamos dizer que nós temos uma pessoa que possui esse gene azão e o gene azinho, tá? Então, em toda célula do corpo dessa pessoa, desde a cabeça até os pés, possui essa célula, ou seja, possui o gene azão e o gene azinho. Porém, é somente no globo ocular, tá? Lá nos olhos, que o gene azão irá se expressar. Porque imagine, o gene azão, esse gene para a cor dos olhos, ele não irá trabalhar, ou seja, não irá se expressar lá na sua pele, tá? Por quê? Porque ele só tem uma função para dar cor dos olhos. Então, como a sua pele, né, de outras partes do seu corpo não tem essa característica, não tem olho, na verdade, então ele não irá se expressar, tá bom? Então, ele só vai se expressar, esse gene para a cor dos olhos, na região globular, tá? Ou seja, nos olhos da pessoa, tá bom? Então o que acontece, ó? Genes só se manifestam, ou seja, expressam, tá? Manifestar é a mesma coisa de trabalhar, de expressar, tá? Em regiões específicas do corpo, tá? Nós temos essa célula bem aí, ó, essa mesma célula anterior, tá? Eu coloquei aqui embaixo, que tá dizendo o seguinte, ó, essa célula da imagem está em toda a parte do corpo, tá? Então essa célula está em toda a parte. Porém, somente nas células do globo ocular, né, os olhos, é que o gene para a cor dos olhos serão expressos. Ou seja, os genes para a cor dos olhos só irão trabalhar na região globular, tá bom? Na região ocular, tá bom? Então, somente nos olhos que esse gene para a cor dos olhos que irão trabalhar, tá ok? Aí o que acontece, ó? No entanto,
tanto o homem como a mulher irão fabricar seus respectivos gametas, tá? O homem irá fabricar o gameta chamado espermatozoide e a mulher irá fabricar o gameta chamado óvulo, tá? Então o homem fabrica o gameta chamado espermatozoide e a mulher vai fabricar um gameta chamado óvulo. Lembre-se que tanto o espermatozoide como o óvulo, tá? Ambos são células, tá bom? Um único espermatozoide é uma célula, da mesma forma que um único óvulo também é uma célula. Então, já que toda célula do seu corpo possui aqueles mesmos genes, como havia dito anteriormente, o espermatozoide também vai ter aquele gene. Porém, a gente vai ver a seguir que vai só ter metade daquele gene, ou o gene do pai, proveniente do pai, ou o gene proveniente da mãe, tá bom? Aí tá aqui, ó, tanto o espermatozoide como o óvulo irão levar as informações genéticas. Então, como é que vai levar essa informação, tá? Coloquei bem aqui, ó, como tipo uma atividade já respondida, tá bom? Qual a probabilidade de um casal onde a mulher e o homem são heterozigóticos, tá? Lembra das aulas anteriores, né, que heterozigoto é aquela pessoa que possui o gene azão e gene azinho, tá? Ele é azão e azinho. Vamos dizer que o azão veio do pai e azinho veio da mãe. Então a pessoa é heterozigótica, porque possui gene azão e gene azinho, tá? Dominante e recessivo ao mesmo tempo. E além do homem e a mulher serem heterozigóticos, ambos possuem o fenótipo, né? Fenótipo é a característica daquele gene de olhos castanhos. Então nós temos aqui nessa imagem aqui, ó, o casal, o homem e a mulher, que possui os olhos castanhos, tá? E ambos, tanto o homem como essa mulher nessa imagem aqui, eles são heterozigóticos, são azão e azinho, tá? Aí o que acontece? Qual é a probabilidade desse casal ter um filho de olhos verdes? Se a gente observar aqui, ó, pela lógica, acho que não tinha como tanto, na verdade, esse casal ter um filho de olhos verdes, porque ambos são de olhos castanhos. Porém, eles possuem o gene recessivo para a cor dos olhos verdes, tá? Porque tanto esse homem como essa mulher, eles são azão e azinho. E o azão é para a cor de olho castanho e o azinho é para a cor de olho verde. Então, este homem ele tem um olho castanho é porque ele possui o gene dominante, ou seja, o gene azão para a cor de olho castanho. Só que esse homem aqui, ele possui o gene recessivo. Ele tem, entre aspas, escondido o gene recessivo para a cor dos olhos verdes. Porém, não se manifestou esse gene. Por que não se manifestou? Por causa do gene dominante. Da mesma forma que essa mulher aqui possui o gene azão e azinho, só que essa mulher ela tem um olho castanho por causa que tem um gene dominante. Porém, essa mulher também possui o gene recessivo, tá? Então, o que acontece, ó? Vamos pegar a célula desse homem aqui, ó. Coloquei nessa imagem aqui, a célula desse homem. Na célula desse homem, nós temos aqui, ó, o DNA, ou seja, a célula desse homem, ele possui o DNA que veio da mãe dele e o DNA que veio do pai desse homem também, tá? O DNA que veio da mãe tem esse gene azão, e o DNA que veio do pai possui o gene azinho. Porém, esse homem, ele tem os olhos castanhos. Por quê? Porque manifestou o gene azão que está no DNA proveniente da mãe desse homem aí, tá bom? Aí o que acontece, turma? Esta célula está em toda a parte do corpo desse homem, né? Desde a mão aos braços, enfim, toda a região do corpo desse homem possui essa célula. Tá? Porém, é só no globo ocular que esse gene que foi ser expresso, tá bom? Aí o que acontece? Esta célula aqui, ó, ela vai, como faz parte em todo o corpo desse homem possui essa célula, então lá na região gamética, ou seja, lá nos testículos, tá? É porque lá dentro dos testículos que vai fabricar os gametas, que é o espermatozoide, no caso do homem, tá? É lá nos testículos que esta mesma célula vai fabricar o espermatozoide. Só que acontece, nesta célula aqui, ó, conforme eu mostrei anteriormente, esta
esta célula, ela vai se dividir ao meio, tá? Ela vai se repartir pela metade. Aí o que acontece? Repare que eu botei bem aí, ó, um traço, né, um risco de cor roxa, mostrando que essa única célula lá nos testículos, tá? Lá nos testículos, esta única célula, ela se dividia ao meio. Aí nós estamos focando nos testículos, tá bom? Porque lá é dentro dos testículos que vai fabricar o espermatozoide. Então, lá dentro dos testículos, esta única célula que tem o DNA da mãe desse homem e o DNA do pai desse homem, ela vai se repartir no meio, tá? Ao se repartir ao meio, cada banda, ou seja, cada metade dessa célula vai para um canto. Repare que na seta, cada banda foi para um canto, um para um canto superior e outro para o canto inferior, tá? Aí cada metade dessa célula se transformou em quê? Em um espermatozoide. Então repare no esquema aqui. A célula que tinha, essa única célula que tinha o DNA do pai e da mãe, né? Ela se dividia ao meio e o DNA proveniente do pai deste homem se transformou em um espermatozoide, ou seja, esse espermatozoide 1, tá? Ele contém o gene azão, porque esse gene azão é do DNA, no caso da mãe, proveniente da mãe. E o outro espermatozoide, ele se criou através da outra banda da célula, tá bom? Então a outra metade da célula se transformou no segundo espermatozoide. Tá aqui, ó, espermatozoide 2, que contém o gene azinho para o olho verde, tá? Então, no final, este homem aí, ele fabricou dois tipos de espermatozoide. A gente sabe que o homem ele fabrica milhares de espermatozoides, mas nesse caso aqui, desses milhares de espermatozoides, o testículo desse homem fabricou dois grupos de espermatozoide. O espermatozoide 1, né, o grupo do espermatozoide 1, que contém o gene azão, e o espermatozoide 2, que contém o gene azinho, tá? Esse gene azão é proveniente do DNA materno desse homem, né? O DNA da mãe desse homem. E o gene azinho é proveniente do DNA do pai desse homem, tá bom? Agora vamos focar na célula da mulher, né? Desse casal. Agora vamos focar na célula dessa mulher. Da mulher também ela é heterozigótica, ou seja, possui o gene azão e o gene azinho. O que acontece? Na mulher, essa célula também faz parte de todo o corpo dessa mulher, tá? Todo o corpo dessa mulher é fabricado por essa mesma célula na qual vocês estão vendo essa imagem aqui. Porém, essa célula vai fabricar os gametas. Então, aonde que fabrica os gametas na mulher? Lá na região conhecida como ovário. Então, dentro dos ovários, né, na mulher, é que vai fabricar os gametas, no caso, o óvulo, tá bom? Então, o que vai acontecer? Esta única célula, tá? Que possui o DNA, nessa mulher aqui, que possui o DNA do pai dessa mulher e o DNA da mãe dessa mulher, esta única célula também vai se dividir ao meio, se dividir pela metade, tá bom? Então, ao se dividir pela metade, cada banda dessa célula vai se transformar em um óvulo, tá? Então, nós temos aqui, ó, essa célula se dividindo ao meio, tá? E ao se dividir ao meio, cada banda dessa célula vai se transformar o quê? Em um espermatozoide, em um óvulo, tá bom? Então, ao se transformar em um óvulo, o que vai acontecer? Se essa única célula se dividir ao meio e cada banda se transformou em um óvulo, então, o primeiro óvulo, o óvulo 1, vai ter o gene azão, ou seja, vai ter o DNA proveniente da mãe dessa mulher, tá? E o óvulo número 2 vai ter o gene azinho proveniente do pai desta mulher, tá bom? Então, no final, ela vai fabricar dois tipos de óvulo. A gente sabe que no ciclo menstrual, a mulher só vai mandar um óvulo. Então, ela pode enviar o óvulo 1 ou o óvulo 2. Se ela enviar o óvulo 1, né, o óvulo 2 fica armazenado para o próximo mês seguinte, tá bom? Então, o que acontece, turma? Só recapitulando aqui, quando uma célula que possui o DNA, tanto do pai como da mãe, tá? Se divide ao meio, ou seja, a metade do DNA foi repartido. E quando essa célula foi repartida, esse é um processo conhecido como meiose, tá? Meiose é o quê? É quando nós temos uma única célula, tá? Que ela se divide ao meio e, obviamente,
a metade do DNA, o DNA irá também se dividir ao meio, ou seja, uma parte da célula vai ter a metade do DNA e a outra parte da célula também vai possuir a metade do DNA. Então esse processo é conhecido como meiose, tá? Ou seja, o DNA foi dividido pela metade. Aí a gente fala meiose, tá bom? O que acontece? Resultado das possíveis fecundações do espermatozoide no óvulo. Então o que acontece? No homem lá, ele fabricou dois tipos de espermatozoide, o espermatozoide 1 e o espermatozoide 2. O espermatozoide 1 possui o gene azão, tá? Que foi proveniente da mãe, e o espermatozoide 2 possui o gene azinho, que foi proveniente do pai. Da mesma forma que a mulher, né, essa possível mãe, fabricou dois tipos de óvulo, o óvulo 1 e o óvulo 2, tá? O óvulo 1 possui o gene azão proveniente da mãe e o óvulo 2 possui o azinho proveniente da mãe dessa mulher, do pai dessa mulher, tá bom? Aí o que acontece? Na hora da fecundação, né, na hora da relação sexual, o homem enviou os seus espermatozoides, tá? Tanto o espermatozoide 1 como o espermatozoide 2. Porém, é só um espermatozoide que entra dentro do óvulo. É só um, tá? Dos milhares de espermatozoides que o homem envia na ejaculação, apenas um espermatozoide que entra no óvulo. Então vamos fazer de conta que quem entrou dentro do óvulo foi o espermatozoide 1, tá? O espermatozoide que contém o gene azão, né? Esse gene azão, ele tem a informação para a cor do olho castanho, tá? Então botei bem aqui, ó, o espermatozoide 1, ele entrou no óvulo também 1. Então vamos fazer de conta que essa mulher, neste exato momento da relação sexual, ela enviou, através dos ovários, o óvulo 1, tá? O óvulo 1, na qual contém o gene azão, que é o gene para a cor dos olhos castanhos. Então, o espermatozoide 1 entrou dentro do óvulo também 1, tá? Qual é o resultado disso? O resultado disso é, futuramente, um bebê, né? Um bebê que vai ter o gene azão, que veio do espermatozoide 1, e outro gene azão que veio do óvulo 1, tá? Então esse bebê vai ser formado pelos dois genes, o gene azão e outro gene azão. Então o que vai acontecer aqui, ó, conforme eu coloquei bem embaixo, ó, o bebê nascerá com um conjunto de genes, tá? Esse conjunto de genes, por exemplo, gene azão e gene azão, conjunto de genes, a gente fala genótipo. Então o conjunto de genes é o genótipo. Então vai nascer com o genótipo azão. E com isso, este bebê terá um fenótipo, que o fenótipo é a característica de cor dos olhos castanhos, tá? Então, essa criança nasceu com gene azão e vai ter a característica, ou seja, o fenótipo cor de olho castanho, tá bom? Agora vamos fazer de conta que o espermatozoide 2, tá? Agora aqui foi um outro possível caso, tá? Vamos fazer de conta que agora quem não foi o espermatozoide 1 que entrou no óvulo, e sim o espermatozoide 2, tá? O espermatozoide 2 que contém o gene azinho para o olho verde, tá? Foi este espermatozoide 2 que entrou no óvulo 1, tá? Então, esse espermatozoide 2 entrou no óvulo 1 e esse óvulo 1 é o mesmo óvulo, tá? Que contém o gene azão. Qual é o resultado disso? O resultado disso é o que? Futuramente um bebê, tá? Através dessa fecundação do espermatozoide com o óvulo, vai nascer o bebê, que este bebê vai ter o gene azão e o gene azinho. O gene azão veio do óvulo e o gene azinho veio do espermatozoide, tá? Então o bebê nascerá com o genótipo azão-azinho, ou seja, este bebê vai ser o quê? Heterozigoto, tá? Porque o que é o heterozigoto? É quando tem um gene azão e o gene azinho, tá? E com isso terá um fenótipo de cor de olhos castanhos, pois o gene azão domina o gene azinho, tá? Então esse bebê vai ter o olho castanho ainda, porque ele possui o gene dominante, que é o gene azão, tá? Ou seja, o gene azão, né, o A maiúsculo, é dominante e o gene azinho, A minúsculo, é o gene recessivo, tá? E o gene recessivo não se expressa quando tem o gene azão do lado, tá? Ou seja, o gene recessivo, o gene azinho, ele não vai trabalhar por causa do gene azão, que é o gene dominante, que vai dominar ele, tá bom? Agora, o último possível caso, tá?
vamos fazer de conta que na fecundação, quem entrou no óvulo foi o espermatozoide 2, tá? O espermatozoide 2 que contém o gene azinho, né? O gene azinho para a cor dos olhos verdes. Então foi o espermatozoide 2 que agora ele entrou no óvulo 2. Vamos fazer de conta que a mulher não enviou, na verdade, os ovários dessa mulher não enviou o óvulo 1, e sim enviou o óvulo 2. E quem entrou no óvulo 2 foi o espermatozoide 2. Ou seja, o óvulo 2 contém o gene azinho. Então, qual é o resultado disso? Qual é o resultado deste cruzamento? O espermatozoide 2 com óvulo 2. Vai nascer um bebê com o gene azinho, azinho, tá? Ou seja, o bebê nascerá com o genótipo azinho, azinho, e com isso terá um fenótipo de cor de olhos verdes, tá? Pois neste caso o gene recessivo se manifestou, pois não tem nenhum dominante. Então o gene recessivo, né, de letra minúscula, no caso aqui azinho, azinho, ele só se manifesta, só vai trabalhar quando não tem nenhum dominante do lado dele, tá bom? Ou seja, neste caso ele tem gene azinho, azinho. Aí sim, a criança nasceu com a cor dos olhos verdes por causa que não teve nenhum dominante do lado, tá? Aí o que acontece? Você pode fazer as possíveis probabilidades, né, dessas fecundações, tá? Do espermatozoide com óvulo, utilizando uma tabela conhecida como quadro de Punnett, tá bom? Aqui eu coloquei embaixo como é que é o quadro de Punnett, tá? Na parte superior, né, eu botei bem aqui, ó, representa o espermatozoide na parte superior, tá? E nós temos, no caso aqui, dois tipos de espermatozoide. Um espermatozoide que vai carregar o gene azão e o espermatozoide que vai carregar o gene azinho. E na parte da lateral aqui, ó, nós temos o gene da mulher, tá bom? Que vai estar onde? Dentro do óvulo. Então nós temos aqui o óvulo 1, que contém o gene azão, e o óvulo 2, que contém o gene azinho, tá? E eu coloquei bem aqui do lado, ó. O gene azão, né, o óvulo 1 possui o gene azão. Eu coloquei aqui, bem aqui a letra maiúscula, tá? Que é o dominante. E aqui embaixo o gene azinho, que é a letra minúscula, tá bom? Então o que acontece? Vamos fazer de conta que esse espermatozoide 1, ele entrou no óvulo 1. Qual é o resultado disso? O resultado é o quê? Azão do espermatozoide 1 mais azão do óvulo 1. Então fica o quê? Azão, azão. Então o bebê vai nascer com esse gene, azão, azão. Ou seja, o bebê vai ser um homozigoto dominante. Homozigoto porque são genes iguais. Dominante porque só vai ter o quê? Genes de letra maiúscula. Ou seja, homozigoto dominante vai ser o quê? Azão, azão, tá bom? Então, com isso, o bebê vai nascer com os olhos castanhos. Não quer dizer que se ele vai ter dois genes dominantes, é que vai ter um olho mais escuro, não é nada disso. Ele vai continuar com o olho castanho, com a mesma tonalidade, tá? Porque gene azão e azão, nenhum domina o outro, tá? Apenas se expressam da mesma forma, tá bom? Aí o que acontece? Vamos fazer de conta que esse espermatozoide 1, ele entrou no óvulo 2, tá bom? Qual é o resultado disso? O resultado disso é que a criança vai nascer com o genótipo azão, azinho, tá? Ele vai nascer com o genótipo azão, azinho, ou seja, ele vai ser um heterozigoto, tá? Porque heterozigoto é quando a pessoa tem o gene azão e azinho. Ou pode ser azão, azinho, bezão, bezinho, cezão, cezinho, tá? Se tiver uma letra maiúscula e uma letra minúscula, é heterozigoto, tá bom? E o fenótipo dessa criança vai ser o quê? Olhos castanhos também, tá? Então, genótipo azão, azinho e fenótipo olhos castanhos, tá? Mas vamos fazer de conta que o espermatozoide 2, ele entrou no óvulo 1, tá? Qual o resultado disso? É uma criança nascer com o genótipo azão, azinho, ou seja, heterozigoto, tá? Porque heterozigoto porque possui gene azão e azinho, tá? E o fenótipo dessa criança vai ser olhos castanhos também, tá bom? Mas aí o que acontece? Vamos fazer de conta que o espermatozoide 2 entrou no óvulo 2. Qual o resultado disso? Na tabela, no quadro de Punnett, é que a criança vai ter um genótipo azinho, azinho, ou seja, homozigoto recessivo, tá?
Homozigoto recessivo é porque só tem gene Azinho, Azinho. Pode ser Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, Czinho, Czinho, tá? Se você tiver só letra minúscula, é homozigoto recessivo, tá bom? E qual é o fenótipo dessa criança? O fenótipo é olhos verdes. Ou seja, a criança vai ter um fenótipo, vai ter o olho de cor verde, tá? Aí, resumindo o quadro de Punnett, você pode resumir isso tudo, né? Não precisar colocar aquelas imagens que eu coloquei de espermatozoide, de óvulo, apenas colocando os genes, tá? Aqui, ó, nós temos o gene do pai, tá? Azão, Azinho, e o gene da mãe. A ordem não altera o fator. Você pode colocar o gene da mãe em cima e do pai na lateral, não vai afetar, tá? Aí o que acontece? Aqui é só você lembrar que o azão é um gene que vai estar dentro de um espermatozoide. Enquanto que esse outro azão aqui é o gene dominante que vai dar dentro de um óvulo, tá? Então o que acontece? O azão mais azão vai ficar o quê? Azão, azão, ou seja, homozigoto dominante, tá? Se for azão mais azinho, como é que fica? Azão, azinho, ou seja, heterozigoto, tá? Se for o gene azinho mais o gene azinho, vai ser o quê? Azinho, azinho, homozigoto recessivo. E se for o gene azinho mais o gene azão, vai ficar como? Azão, que veio deste óvulo aqui, e o azinho, que veio do espermatozoide. Então fica azão, azinho, um heterozigoto, tá? E para finalizar, a probabilidade genética, tá? Então, através do quadro de Punnett, você consegue visualizar a probabilidade. Então, vai ter atividade logo em seguida, que serão 4 questões, tá, turma? Que nessas questões, eu vou pedir as probabilidades, tá? Qual a probabilidade de um filho nascer com tal característica? Aí você monta esse quadro de Punnett, você pode montar em seu caderno, uma folha de papel, para você depois só marcar a alternativa correta, tá? Então o que acontece? Na probabilidade você monta esse quadro de Punnett, né? Esses quadros que estão aqui, conforme essa imagem, tá bom? E você vai saber a probabilidade. Por exemplo, probabilidade genotípica. Olha só, você vai observar esses quadros que estão aqui no meio, ó, que eu estou riscando neste momento. Por quê? Porque esses que estão aqui, eles são gametas, né? Você não observa gametas, tá bom? Tanto aqui na lateral como aqui em cima são gametas. Um é o gameta de espermatozoide e o outro é o gameta óvulo, tá bom? E aqui é a probabilidade da criança ou do bebê, a probabilidade do ser vivo ao nascer, tá bom? Então você observa esses quatro quadrados que estão no meio dessa tabela, tá bom? Então o que acontece? Quanto nós temos aqui gene azão, azão, ou seja, homozigoto dominante? Apenas um, tá? Ou seja, nós temos, ó, 4 quadrados, e nesses 4 quadrados nós temos só um quadrado que possui o gene azão, azão, ou seja, 1 de 4. 1 de quarto é igual ao que? 25%. É como tivéssemos 4 maçãs e apenas uma dessa maçã é que possui o gene azão, azão. Ou seja, 4 maçãs, você vai pegar uma delas, você tem 25%, tá? Então, o que acontece aqui, ó? Probabilidade genotípica, nós temos 25% de chance da criança nascer com gene azão, azão, 50% de chance da criança nascer com gene azão, azinho. Por quê? Só você contar quantos que tem nesses 4 quadrados aqui, ó. Quantos que temos gene azão, azinho? Quantos quadrados temos desses 4? Quantos quadrados temos com gene azão, azinho? Nós temos 1, 2, ou seja, 2 de 4 probabilidades, ou seja, 2 de 4 é igual a 50%, ou seja, 50% de chance de nascer com gene azão, azinho. E finalizando, 25% de chance de nascer com gene azinho, azinho, ou seja, desses 4 quadrados aqui, nós só temos um quadrado que possui o gene azinho, azinho, ou seja, 25%, tá? Essa é a probabilidade genotípica e a probabilidade fenotípica, tá? Ou seja, a criança que nascer com gene azão, azão, vai ter os olhos verdes ou os olhos castanhos? Olhos castanhos, tá? Ou seja, a criança que nascer com gene azão, azão, vai possuir os olhos castanhos.
E a criança que nascer com gene azão, azinho, vai nascer com fenótipo olhos castanhos ou os olhos verdes? Continua nascendo com os olhos castanhos, porque azão, azinho, nós temos o gene dominante, tá? E esse dominante, o azão, é para a cor de olho castanho, tá? Então a gente soma aqui, ó, quantos na probabilidade fenotípica, qual é a chance da criança nascer com os olhos castanhos? A gente só contar, nós temos aqui, ó, quem possui o gene, a criança se nascer com o gene azão, vai nascer com fenótipo cor de olho castanho, tá? Então nós temos aqui, ó, 1, 2, 3. 3 quadrados, nós temos 4 quadrados, desses 4 quadrados, 3 quadrados possuem o gene azão, tá bom? Então, se possui o gene azão, vai ter os olhos castanhos. Então, vai ser o quê? 75% de chance da criança nascer com os olhos castanhos e apenas 25% de chance da criança nascer com os olhos verdes. Por que olhos verdes? Porque a criança só vai nascer com o olho verde se tiver um gene azinho, um gene homozigoto recessivo, tá bom? Isso é a probabilidade fenotípica. Então, após isso, nós temos aqui, ó, sobre a atividade 3 de biologia, tá? Eu coloquei uma informação embaixo, quando você clicar no link, vai estar bem aqui, ó. Uma dica, tá? Bem aqui embaixo aqui, ó, dica. Para responder as 4 questões, faça o quadro de Punnett, né, esse quadro que eu mostrei anteriormente, em seu caderno ou folha separada. E depois marque a alternativa correta. Lembrando que você não precisa tirar foto e mandar para mim, tá? Você só vai utilizar seu caderno ou uma folha qualquer, tá? Não importa, não precisa ser necessariamente no caderno, uma folha qualquer, só para você fazer o seu quadro de Punnett para saber as probabilidades genotípicas e fenotípicas, tá? Conforme a questão pedir, tá bom? Aí depois disso, você tendo o resultado, você marca a alternativa correta, tá? Então, ó, como exemplo aqui, ó, nós temos a primeira questão, tá? Na primeira questão, está dizendo o seguinte, ó, qual a probabilidade de um casal onde a mulher é homozigota recessiva, então, ou seja, a mulher ela é homozigota recessiva. Então, se a mulher é homozigota recessiva, é porque essa mulher possui o gene azinho, tá? Conforme eu botei entre parênteses bem, ó, azinho. E essa mulher, ela possui o gene azinho e tem os olhos verdes, tá? Então, por causa disso, como essa mulher tem o gene azinho, ela possui os olhos verdes, tá? E ela vai ter um filho com um homem que é heterozigoto, tá? Se ele é heterozigoto, então ele possui um gene dominante e um gene recessivo, ou seja, ele é azão e azinho, conforme eu coloquei entre parênteses, tá? E esse homem, ele tem o seu fenótipo, né, a sua característica, tem os olhos castanhos. Então esse homem, ele é azinho e tem o olho castanho, tá? Aí qual é a probabilidade de ter um filho de olhos verdes? Então esse casal aí, eles querem saber qual é a chance do primeiro filho nascer com os olhos verdes, tá? Então para você saber disso, ele quer saber o que? A probabilidade fenotípica, tá? Então, por que fenotipo? Porque ele quer saber a chance de nascer com os olhos verdes, tá? Então, cor de olho é fenótipo, tá? Se fosse assim, ó, qual a probabilidade se fosse assim, ó, qual a probabilidade de nascer com o gene azão? Aí isso é probabilidade genotípica, tá? Mas aqui nessa questão, ele quer saber a cor do olho da possível criança ao nascer, tá? Então aí é probabilidade fenotípica, tá bom? Então você vai fazer o quê? Montar aquele quadro de Punnett, conforme eu estou fazendo aqui neste momento aqui, tá bom? Aí o que você vai fazer? Aqui você pode colocar o gene do pai, tá bom? Do homem. Então o homem é o quê? Azão, azinho. Então você coloca aqui, ó, letra A, o azão, o A maiúsculo, e no outro quadrado aqui do lado você vai colocar o A minúsculo, tá bom? Azão, azinho. Isso aqui é do pai. A mãe é o quê? Homozigota recessiva. Então vai ser o quê? Azinho e embaixo azinho, tá? Então o que acontece? Esse azão do pai, ele vai estar onde? Dentro do espermatozoide desse homem, tá bom? O espermatozoide 1. Então, vou fazer de conta que esse espermatozoide que está carregando o gene azão entrou dentro deste óvulo aqui, ó.
que possui o gene azão. Como é que... Então, se esse espermatozoide azão entrar no óvulo que possui o gene azinho, a criança vai nascer com qual genótipo? Azão, azinho. Você pega esse azão, coloca aqui embaixo e o azinho coloca do lado, tá? Não, vamos fazer de conta que quem entrou foi o espermatozoide número 2, tá bom? Ele entrou no óvulo número 1. Como é que vai ser o genótipo dessa criança? Vai ser azinho do pai e azinho da mãe, tá bom? Porém, isso é proporção genotípica. O comando está pedindo a proporção fenotípica. Ou seja, se a criança nascer com gene azão-azinho, ela vai ter uma cor de olho castanho ou a cor de olho verde? Lembra que a criança, para ter cor de olho verde, ele precisa ser azinho-azinho. Do resto, vai ser castanho. Então, o gene azão é um gene dominante. E o gene azão, ele é característica para cor de olho castanho. Então, se a criança nascer com com genótipo azão-azinho, então, por mais que vai ter o gene azinho, porém, do lado dele tem o gene azão, que é o gene dominante. Então, essa criança vai ter a cor de olho castanho, tá? Neste primeiro quadrado bem aqui, ó. A criança vai nascer com a cor de olho castanho. E aqui do lado aqui, ó, se a criança nascer com um genótipo azinho, vai ter os olhos castanhos ou olhos verdes. Aí, neste caso, como a criança nasceu com os olhos com o genótipo azinho, e o azinho é para cor de olho verde, e como não tem nenhum dominante do lado, só tem um outro azinho também, então essa criança vai nascer com os olhos verdes neste segundo quadrado, tá bom? Então, desse mesmo esquema, você vai preencher esses dois quadrados restantes, tá? E nas próximas questões, após essa primeira questão aqui, é do mesmo tipo. Só se atente para saber se é proporção genotípica ou proporção fenotípica, tá bom, turma? Então, turma, essa foi nossa aula. A gente se vê na próxima semana, nas próximas aulas, na verdade, tá bom? Desejo a todos uma excelente noite. Qualquer dúvida é só mandar uma mensagem. A todos, um forte abraço e até mais.